Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Ufa! Boa noite. Pronto, Gisele, tá. Agora eu coloco aqui pré-uni. Tô procurando sua solicitação. Tô aguardando você. Peraí. Aí, acho que aceitei. Ai, meu Deus do céu. Boa Ai, boa noite. noite, Gisele. Depois de 20 minutos tentando entrar. Ah, esse conflito de gerações com máquina não é fácil, não. Deixa eu só tirar minha luzinha, eu fico muito escura. Deixa eu botar aqui embaixo, senão eu não te vejo. Deixar para os Boa mais jovens, noite, isso. Boa noite. Ai, pessoal. Eu estou na parte de convidada, mas sou eu que estou convidando, né, a professora Laura, só por uma questão que ela vai precisar salvar a live no Instagram do DCF e passar para o YouTube, certo? Então, certo. muito boa noite. Estou vendo alguns alunos meus por aqui já. Ah, que bom. É uma imensa satisfação estar com a professora Laura aqui hoje, né? Então, eu sou Gisele, sou a coordenadora do pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação. Estou aí há quase um ano nesse cargo, trabalhando com o Enem, e a gente tem muitas propostas boas. E quando eu soube da proposta da professora Laura, era divulgar o curso de engenharia florestal, aí nada mais justo que o nosso espaço, né? Que usar o nosso espaço para os nossos estudantes conhecerem os cursos da UFES. E, Sim. professora, a senhora me deu uma excelente ideia, viu? A gente vai começar um projeto lá para setembro, outubro, que é uma série de profissões falando com professores da UFES, de quem Ah, vive, de que quem ótimo. sabe, de quem experiencia o curso, para passar para os nossos estudantes e ficar mais fácil a escolha deles, né? Então, Isso. sejam todos muito bem-vindos. Tem um aviãozinho aí para vocês compartilharem a live. Compartilhem a live com todos os estudantes, né? O conhecimento de hoje vai ser muito bom. Né? Eu estou aqui com a professora Laura Jane, a professora doutora. Ela é formada e tem mestrado em engenharia florestal pela Universidade de Lavras, né? E tem doutorado em engenharia agrícola pela Estadual de Campinas. Atualmente é a chefe do DCF, né, do Departamento de Ciências Isso. Florestais, e é professora Aham. associada da Universidade Federal de Sergipe. Já tive ótimas Isso. referências, foi professora da minha prima, né? Thalinha disse que foi uma das melhores professoras que ela já teve no Ai, curso. Então, professora, seja muito bem-vinda à nossa live do pré-universitário. muito obrigada, Gisele. Boa noite aos nossos, o pessoal que está acompanhando a live, né? Eu estou vendo a turminha da UFES também, o professor Américo, egressos, né? E também os pré-universitários aí que a gente tá fazendo esse primeiro contato, que também para a época tem que ser remota, né? Pelo que a gente está vivenciando aí agora em 2020, né? Mas buscando essas oportunidades, né? A gente entrou em contato com vocês só com a intenção de compartilhar o YouTube, né, e o Instagram, e quando você convidou a gente para a live, foi uma felicidade imensa. Eu fiquei muito, muito feliz, porque a gente também tem questionado muito o papel da universidade, né, da gente dialogar mais com vários segmentos da sociedade, mostrar mais a cara, né? Eu fico muito assustada assim quando eu vejo as pessoas não sabem nem que tem o curso de engenharia florestal em Sergipe, e o que faz o engenheiro florestal, né? Então, nossa, é uma oportunidade imensa, assim, de estar conversando com um público
quer atingir, principalmente, né, que a gente tem visto muitos estudantes que chegam sem saber o curso, o que é, né? Eu também, quando ingressei na universidade, a gente entra meio assim, né, perdido, mas assim, mas pelo menos direcionar para a linha, né? Ah, eu quero agrárias, eu quero saúde. Eu acho que é importante, porque a gente tem visto, às vezes, que chega aluno da saúde fazendo florestal e depois querendo buscar uma oportunidade, e isso é ruim para ele e é ruim para a gente também, que a gente acaba se apegando com o estudante e aí ele não quer isso, ele quer ir embora para outro curso. Então isso é muito... Acho que é legal já vir sabendo que pelo menos é naquele setor, naquela linha, né? Então esse espaço, esse contato é importante para isso também, né? É muito interessante, né? Que eu fui aluna da UFES, né? E a primeira vez que eu fui na UFES foi para fazer... Na época, a inscrição era feita lá, presencialmente, lá no CCV. Né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a universidade. Então, a gente, hoje, com tanta tecnologia, e a gente ainda não consegue aproximar tanto a universidade dos nossos estudantes, né? E Verdade. só pelas nossas experiências. Mas, assim, viver a UFES é muito gostoso, é muito legal, né? Bom. O ambiente universitário é muito bom, né? E também, assim, a gente está uma fase aí do negacionismo, né? E também muita gente falando mal da universidade, mas é importante conhecer, e já fica o convite aqui, assim que acabar a quarentena e que a gente tiver presencialmente, vamos manter contato, Gisele, levar os estudantes, né, até a universidade, fazer uma visita guiada, conhecer a estrutura, conhecer os professores, né? E assim eles vão ter a oportunidade de conhecer os outros, que nós temos 12, né, professores efetivos, que está uma baita responsabilidade aqui hoje de representá-los. Né? Então, ao vivo, com certeza, esse primeiro contato virtual, mas fica aí o convite para as próximas oportunidades. Com certeza. Próximos contatos então, professora, pessoais. Vamos começar, né, falando sobre o histórico. Como surge a engenharia florestal? Então, a engenharia florestal surge em 1811, né, na Europa, mais precisamente na Alemanha, né, que foi o primeiro curso, que numa visão filosófica ligada à conservação da natureza, né? Já existia uma concepção na mesma época de preservacionismo, né? Mas a engenharia florestal, que o berço da biologia, da ecologia, dos cursos, né, de biologia e ecologia, é mais na linha preservacionista, que é manter o ambiente intacto, né, preservar sem a presença humana. Já a engenharia florestal traz na essência a filosofia de que o homem deve interagir com o ambiente, mas de uma forma racional, né? Então nós temos uma floresta, seja nativa ou seja uma área de plantio de espécies florestais, né? Mas principalmente aqui quando surgiu em 1811, era visando não só a produção, mas também manejar o ambiente natural. Né? E aí, então, o uso que nós chamamos, na época era mais, que até hoje a gente usa essa expressão, uso racional da floresta, né? Hoje a gente traduz aí para o desenvolvimento sustentável, o uso sustentável dos recursos, né? E hoje em dia a florestal não é só a floresta, né? Ele tem uma visão sistêmica, ele tem uma visão do ambiente como um todo, né? E pode atuar num leque maior. Então, de lá, né? Vários países foram adotando, por exemplo, Portugal em 1864, mas a gente sabe que a história da universidade no Brasil é bem recente, né? Assim, início do século XX, né? Que as primeiras universidades começam a, de fato, a aparecer, escolas, né? As universidades mesmo públicas só vêm na década de 80, né? Com a federalização das instituições, né? Públicas. Então, no Brasil, eu já vou aproveitar e fazer o gancho, né, do Brasil, que ela surge em 1965, né, em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Agora, como é que era o histórico do Brasil nessa época, né, o ambiente, a atmosfera brasileira? Por que resolveram trazer, já tinha agronomia desde o início do século XX, né?
Muito da parte florestal no Brasil foi estudado, muita do setor, né, florestal era estudado pelos agrônomos, né, mas sentiram uma necessidade de trazer especialistas na área florestal, principalmente que foi uma época em que houve muito incentivo econômico à produção agrícola, mas também à produção florestal para suprir os fornos, né, principalmente das siderurgias. Então tinha uma necessidade de produzir lenha, né, de manter aí o crescimento, né, das indústrias, que uma boa parte foi no Brasil dizimando as áreas nativas, né, e aí veio o engenheiro florestal para tentar aí barrar esse desmatamento, né, e focar no plantio de florestas, né, que isso também é uma outra polêmica, né, será que um plantio de eucalipto é uma floresta? E há controvérsias dentro do próprio curso, né? Mas a implantação, né, de eucalipto, principalmente, que hoje é a base, né, da produção, e pinos, né? E o Brasil hoje é o maior produtor de celulose, né, mundial, né? Então, a princípio foi para suprir a indústria, mas diante das necessidades do cenário brasileiro, né, hoje o engenheiro florestal tem um leque maior de atuação, né? Entendi. Não tá. Deixa eu só fazer uma pergunta, curiosidade minha agora. Certo. Do seu curso lá, se eu não me engano, 94? Isso, eu formei, né? Em 1994 em Lavras. Para hoje. Como foi essa evolução de curso? Nossa, dá para sentir assim, por exemplo, eu não tive disciplinas como educação ambiental que hoje tem, né? Não tinha recuperação de áreas degradadas, que a alma da engenharia florestal hoje, né? Assim, eu afirmo com todas as letras, né? O profissional mais preparado para recuperar áreas degradadas, seja por mineração ou por agricultura intensa, ou retirada das matas ciliares, né, que são as áreas de preservação permanente. A gente tem muito problema com nascentes também, que tem que ter florestas para manter a água, né, para produzir a água. É um engenheiro florestal, né? Então, ele não só atua na área de recuperação, mas, por exemplo, como você perguntou da evolução, eu mesma não saí muito preparada para a recuperação de áreas. Hoje, sim, hoje já tem uma disciplina, né? Tem um professor especialista, que é um dos maiores especialistas aí em recuperação florestal no Brasil, está aqui em Sergipe, no departamento, né? Que é referência em recuperação. Então, isso evoluiu bastante nesses aspectos, né? Ao meu ver, outros colegas falariam, acho que outras vivências, né? Mas a minha, eu sinto isso. Geotecnologias, eu não tive. Tive fotointerpretação, né? Que era olhar uma fotografia aérea. Hoje já evoluiu muito, né? A imagem por satélite. Você consegue fazer um inventário, que é saber o que tem na floresta em termos de espécies e volume, né? E inventário de saber o que tem, inventariar essa floresta, tudo por geotecnologias, né? Então, e hoje é um diferencial também para o engenheiro florestal sair preparado para essa área, né? Então, evoluiu muito, sim, em termos da minha formação até hoje. E não é 90 para hoje, né? Não tem que Não, é pouco tempo. Mas o perfil do profissional hoje, ele tem que enfrentar muito mais coisas que a gente, né? Mudanças climáticas. O papel do engenheiro florestal hoje é fundamental para saber lidar e manejar a floresta e recuperar a floresta, visando aí amenizar os impactos do aquecimento global, né? Que a floresta tem um papel essencial nesse processo. Então, tem uma vertente bem ampla. Pronto. E falando nessas vertentes, quais são as atuações do engenheiro florestal? Certo. Bom, a silvicultura, né, que é produzir desde conhecer a semente das espécies nativas, por exemplo, ou espécies já domesticadas que foram introduzidas no Brasil, né, que é o eucalipto, pinos, ou as espécies nativas,
desde como quebrar dormência, produzir a muda da árvore, a árvore crescer, seja para plantio comercial, seja para arborização urbana, né? Então, envolve nessa parte controle de pragas, doenças, incêndios florestais, né? Hoje, quem treina as brigadas de incêndio pelo ICMBio em unidades de conservação, por exemplo, é o engenheiro florestal, né? Economia florestal, porque também tem que envolver aí o lucro, né? Do quanto não ter prejuízo na implantação ou no manejo. Então, essa linha da silvicultura é bem ampla, né? Controle de pragas e doenças, economia. Deixa eu ver aqui para não perder, senão o pessoal depois vai falar, você não lembrou de mim. Silvicultura, né? A silvicultura como um todo, né? Logística, né? De como esse suprimento de madeira vai sair, né? Para chegar até o destino final. Então, tudo isso o engenheiro florestal, futuro engenheiro florestal vai estudar. Outra vertente é a conservação da natureza, conservação dos recursos naturais, que é a área que eu atuo. É política e legislação florestal, né? Mesmo não sendo formada na área de direito, hoje, grande parte dos cursos de engenharia florestal no Brasil, quem ministra a disciplina legislação é o engenheiro florestal. Tá? E aí eu também trabalho com gestão de unidades de conservação, então nós temos vários alunos que já formaram aqui os egressos, que já gerenciaram uma reserva particular de patrimônio natural, um monumento natural lá da Grota do Angico, né? Mata do Junco, então são essas unidades de conservação, né? Que também ele vai aprender a gestão de como ele vai gerenciar essas áreas. Dentro da área ainda de conservação da natureza tem essa questão do manejo florestal sustentável, né? Então, aí no Brasil, você pode manejar caatinga, pode manejar a floresta amazônica, pode manejar o cerrado. E o que isso significa? É uma área nativa em que vai ser feito todo um estudo, desde medição da árvore, identificação da espécie, a população que tem das espécies, essa diversidade numa área nativa, né? E que ela possa ser manejada, não cortando tudo de uma vez, né? E sim escolhendo as espécies que devem ser retiradas dali dentro dessa floresta, né? E levar e serem comercializadas. Hoje, o que a gente tem de madeira em casa, né? Grande parte ainda é de áreas manejadas, esperamos que seja, né, que o desmatamento está muito intenso na Amazônia, então é interessante a gente, como cidadão, quando vai comprar uma madeira nativa, né, para fazer algum porta, por exemplo, a porta tal, saber se é uma madeira que vem de área manejada, né, se ela é certificada, se teve todo esse cuidado, até certificação é importante o engenheiro florestal conhecer, né, para que a gente não esteja comprando madeira de desmatamento ilegal, né, de área ilegal. E também o engenheiro florestal atua na área de tecnologia da madeira, que visa reduzir um pouco a pressão também sobre as espécies nativas para uso no dia a dia do cidadão, né? Por exemplo, eu aqui em casa já tenho mesa de eucalipto, né, de pinos. Então, a gente trocar o hábito de comprar nativas, né, que é uma pressão sobre a Amazônia principalmente, e comprar espécies que o engenheiro florestal atuou aí na produção, de espécies de rápido crescimento, que daí ele vai trabalhar toda a tecnologia disso, a produção, a produtividade, para que também possa chegar ao mercado aí de móveis, né? E que tem aumentado bastante no Brasil também. Aí o professor Américo, que está assistindo a live, pode ajudar depois a falar um pouquinho mais sobre essa área. Laura, teve uma pergunta aqui de uma aluna nossa, de Tiane. Ela pergunta assim, o que deveria ser feito para combater os incêndios florestais? E ela pergunta se o clima seco influencia muito nessas queimadas. Então, o que deve ser feito? Primeiro que políticas públicas, né? Que a gente possa ter, existem muitas políticas no Brasil de conservação, né? Mas, infelizmente, ainda tem um setor da agricultura, principalmente, que a gente tem visto que
não pensa a médio e longo prazo, né? Ou pastagem, ou mineração, né? E acaba degradando, entrando no ambiente, degradando, causando incêndios de propósito, criminosos, né? Para aumentar aí a, a degradação e a exploração sem precisar tirar licença, coisa assim. Então, assim, o que ela me perguntou é bem amplo, né? Mas um dos aspectos seria políticas públicas. Outro é a cidadania, né? A gente está consciente aí que tem, e também acreditar na ciência, que a gente está numa fase bem complicada, né? Que muitas pessoas não acreditam que está tendo mudanças climáticas, né? Então, as próximas gerações vão ter que saber lidar com isso, que está acontecendo, a gente já pode ir só monitorando aí a temperatura de outros tempos para cá, se ela é ocasionada de um problema, uma questão planetária, né, do planeta, que de tempo em tempo tem aquecimento, ou se é questão antrópica, eu acho que é a menor preocupação nossa agora, né? A antrópica já está comprovada que sim, então a gente tem que também reduzir essa pressão o mais rápido possível, né? Controle de poluição, principalmente poluição atmosférica, né? Cuidar mais dos recursos hídricos, que é um papel importante aí da floresta e água, né? Sem floresta não há água. Então, envolve N fatores, depende das condições, mas a gente tem visto aí a Amazônia, né? O Cerrado foi altamente aí, também com muitas queimadas, mas não teve tanta projeção na imprensa como está tendo hoje na Amazônia, né? Mas é importante que se analise o que de fato está acontecendo e ter uma política pública que de fato combata, né, essas queimadas. E aí, no engenheiro florestal tem dentro do curso uma disciplina que é incêndios florestais, inclusive, né? Sempre está associando a questão da implantação florestal com controle, evitar incêndios. O engenheiro florestal que vai atuar numa unidade de conservação vai ter que saber fazer o controle de incêndios também, que sempre tem um acompanhamento da época do ano que é mais propício a queimadas ou não, trabalhar a população do entorno, né? A sociedade. Então, eu acho que, não sei se consegui responder, mas é bem amplo. Tem mais uma pergunta de Luciana. Luciana perguntou quais os impactos da pandemia nas florestas. Houve redução de desmatamento ou a mídia não está dando ênfase às questões ambientais? Eu acho que, bom, primeiro que a pandemia, eu tenho algumas teorias aí que eu também concordo bastante, com não só teorias, mas já tem comprovado também cientificamente que a pandemia é uma consequência do mau uso das florestas, né, gente? Então, isso, o consumo, como é que surgiu a questão do Covid-19 que a gente está enfrentando agora, né? Foi em decorrência do consumo, né, de um animal silvestre lá na China, em que não se tomou cuidados aí de sanitários e a exploração de uma espécie nativa que você tem pouco conhecimento científico, né? E aí acabou acontecendo a pandemia, mas a gente já tem também algumas doenças locais que é em função do desmatamento, né? Agora, então, para mim, já, na nossa opinião, né, a pandemia já é consequência da forma como o homem trata o ambiente, principalmente as espécies nativas, seja de fauna ou de flora, né, as florestas. Reduzindo o ambiente, pelo desmatamento, você vai também causar pressão na fauna. Ou consumir, né, esses animais, como a gente tem na nossa cultura aqui do tatu, por exemplo, uma espécie que também transmite doenças, né? Agora, quanto a mídia estar anunciando aí, já ficou claro, né? Eu não queria entrar na esfera da política, mas o Jornal Nacional anunciou, então acho que não precisa, né? Ver que o próprio ministro do Meio Ambiente teve uma postura bem antiética aí de mostrar que enquanto está tendo a pandemia, vamos flexibilizar as leis ambientais, né? Então, isso é bem preocupante, né? Ainda bem que o vice-presidente tomou a frente aí, parece que está tentando reverter, né? Mas é muito preocupante quando você ouve alguém que foi convocado para, né, proteger o meio ambiente e falar que vamos aproveitar a pandemia para desmatar, né? Então, é complicado, né?
Mas a gente procura não pensar muito, né? A gente faz a nossa parte. Eu acho que o engenheiro florestal tem um mercado de trabalho que a gente já vê com os nossos egressos que tem acontecido. Lógico que com a crise, inclusive agora durante a pandemia, muita gente está reclamando que está difícil conseguir emprego, né? E tá para todos os setores, não é só para engenharia florestal. Mas a gente tem visto muitas empresas florestais recrutando o engenheiro florestal, né, ultimamente, e agora durante a pandemia. Então, eu não tenho visto assim, só que eles exigem um perfil que às vezes o estudante não se dedicou, né, porque também não é deixar tudo para o curso. Não é só vir cumprir a carga horária e tal. Tem que estudar inglês, né, tem que se dedicar a um bom histórico, né, fazer as disciplinas complementares, estágios, né. Então, é importante também o profissional sair com um perfil além do que é colocado na grade, né? Acho que é importante sempre se aperfeiçoar. Ô, Laura, e como é esse campo aqui em Sergipe? O estudante formado, ele encontra muitas possibilidades ou ele tem que ganhar o Brasil? Então, assim como eu ganhei o Nordeste, né, porque também eu formei em Lavras, né, vou dar um exemplo assim, inverso, né, que eu vim para cá, né, que o curso começou em 2001, eu cheguei em 2003 para dar aula na agronomia, mas o curso florestal estava crescendo, em 2005 tivemos muitos concursos, né, acabei efetivando, ficando na florestal. Mas hoje o estado de Sergipe tem buscado, assim, o que a gente tem visto? No governo do estado temos alguns engenheiros florestais. A minha opinião pessoal é que deveria ter mais, tá? Tem campo para crescer mais, mas depende da política. Por exemplo, a gente não tem uma política estadual de florestas ainda aprovada no estado de Sergipe. E a gente tem um déficit de desmatamento aqui, né, de degradação ambiental, que tem que recuperar uma área enorme aqui no estado, né, tanto na Caatinga como na Mata Atlântica. Então, isso demandaria mais engenheiros florestais. A gente tem visto, então, no governo do estado, na Secretaria de Meio Ambiente, né, que hoje é com obras, né, tem um engenheiro florestal, mas já teve 3, 4, hoje só tem um, né. Então, eu critico, que eu acho que deveria ter capacidade para suprir mais. Fico feliz nas prefeituras, muitas prefeituras estão absorvendo engenheiro florestal, né? O concurso que teve na prefeitura de Aracaju, há uns anos atrás, que quando criaram a Secretaria de Meio Ambiente, temos vários engenheiros florestais formados aqui na UFES, né? Que entraram no concurso, né? Passaram no concurso e estão lá atuando, né? Em várias áreas, no licenciamento, na arborização urbana, enfim, na educação ambiental, né? Bom, temos autônomos, prestadores de serviço na área de recuperação, muitos projetos ambientais que são aprovados com a Petrobras ambiental, por exemplo, ou o Fumbio, né, o Fundo da Biodiversidade, também agora acabou de aprovar um projeto grande, que o Campus do Sertão, né, os professores do campus da UF Sertão, que a gente também trabalha em parceria nesse projeto, e o engenheiro florestal, que é o técnico responsável pela recuperação da área, né, que é contratado também pelo projeto. Então, assim, temos muitos prestadores de serviços que insistem em ficar aqui ou desistem, né, ou vão para uma pós-graduação. Temos muitos egressos que vão para pesquisa ou para docentes. Hoje nós temos alunos formados na UFES, que são docentes efetivos em Lavras, na UFLA, na Federal do Tocantins, na Federal de Pernambuco, né? Então eles estão atuando como docentes hoje. Isso para a gente também é bom. Então, mas em Sergipe tem capacidade para muito mais, tá? Mas tem absorvido, sim. Aí na esfera nacional temos engenheiros florestais perito da Polícia Federal, né? Na Amazônia temos um egresso também perito florestal
na Bahia, que é uma mocinha, Georgia, uma das primeiras formandas nossas. Tem o Faruque lá no Piauí, né, pelo Ministério Público, né, que são peritos florestais. Então, assim, que é um perito? Aconteceu um desmatamento lá, uma área ilegal que não tinha licenciamento, ele vai lá para fazer toda levantar as peças do crime, né, porque é considerado crime ambiental, para poder processar o responsável pelo desmatamento, né. Então, a gente trabalha nessa linha também de perícia, né, os nossos egressos. E temos um na África, aí eu também, agora a gente começa a ficar orgulhoso, né, me realizo nos meus egressos, né. Temos um que trabalha na África pelos movimentos sociais no campo, e ele trabalha como engenheiro florestal em projetos na África, né? Então, assim, é um leque. Maravilha, que maravilha, é muito bom saber disso. Com gestão ambiental, tá? Com gestão ambiental tem egressos que estão aqui trabalhando com gestão ligados também a resíduos de empresas, tal, porque a gente também oferta disciplina de gestão ambiental para abrir também mais um leque de atuação, né? E também paga CREA, né? É uma engenharia, importante a gente deixar claro, né? Que engenharia florestal é engenharia. Quando o aluno chegar, ele vai ter não vou falar bombardeio, senão já desanima, né? Mas para mim foi terrível também. Nossa, minhas básicas em Lavras foram desesperadoras, né? Cálculo, estatística, mas tô aqui, né? Sobrevivi. Não pode desistir. Cálculo, estatística, física, química, né? 2 anos e meio praticamente dos 5 anos de curso tem muita parte de básica da biologia também, né? Da ecologia. Então, é um leque bem multidisciplinar. Da humanas, tem sociologia também, né? Então, é bem amplo. Que bom! Então, vamos falar de como é esse curso na UF. Sim. Né? Como são as disciplinas, os professores, tempo de duração... Isso, então, 5 anos, né, duração do curso, porque toda engenharia dura 5 anos, deixa eu até abrir aqui, né, porque eu não guardo as cargas horárias, e a gente está trabalhando na reforma curricular agora, inclusive, do curso. Atualmente, a gente está com 3.660 horas de disciplinas obrigatórias, né, que envolvem as básicas e as técnicas, né, e 300 horas de optativa, tá? E agora com a reforma curricular a gente quer abrir mais o leque das optativas, né? Mas as optativas têm a ver também a oferta, a gente está aumentando mais na área de florestas, né? As disciplinas que o professor da florestal possa ofertar aí para que o aluno também amplie seu leque, né? Temos 12 docentes engenheiros florestais efetivos, todos doutores, 3 com pós-doutorado, fora do Brasil, inclusive, 5 ou 6 estão na pós-graduação, né? A gente orienta também, eu sou uma das que orienta no PRODEMA, que é Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? Que é da mestrado e doutorado. Tem outros docentes que estão na parte de inovação tecnológica, no mestrado ligado mais à parte de agronomia, tá junto com a agronomia, mas é a agrobiodiversidade, né, que daí entra a questão florestal. Então temos docentes que estudam, todos esses nossos docentes vieram das melhores universidades de engenharia florestal do Brasil, né, Viçosa, metade Lavras praticamente, também temos de Botucatu, que da Unesp, excelente universidade. Temos um professor que veio da Amazônia também. Então, assim, temos esse leque de universidade, boa formação que nós tivemos, né? Lógico que a gente tem que estar sempre reciclando, né? Temos laboratórios, deixa eu ver a lista aqui dos laboratórios, só para ter uma ideia, pelos laboratórios, a gente tem uma ideia de como o curso funciona, né? Sim. Laboratório de Ecologia Florestal e Manejo de Fauna, né? Temos o laboratório de entomologia florestal. Eu peguei a listinha porque se eu esquecer de eu tô frita, né? É importante falar de todo mundo. Então, entomologia também é uma disciplina, né, que tem, além da ecologia, o manejo, né, tanto de
flora como de fauna. Também temos entomologia florestal, um professor especialista em entomologia, que teve experiência em empresas e tem parceria, né, que trabalha com pragas e também controle biológico de espécies florestais. Tem um laboratório de melhoramento de produtos, e produtos florestais, né, que é melhoramento genético, uma área importantíssima dentro da engenharia florestal, que quem quiser ir para essa área, né, vai ter as disciplinas básicas aí de melhoramento florestal, de genética, né, em que é importantíssimo. A gente tem uma gama de florestas, de espécies nativas no Brasil que a gente ainda não fez nenhum estudo genético aprofundado a ponto de virar uma espécie cultivada, né, que possa ter uma produção mais efetiva, né. Então é o pessoal do melhoramento que começa a pesquisa e vai acabar a carreira ainda não vai ver o resultado, porque melhorar uma espécie florestal demanda 2, 3 gerações, né? Então, uma área bem sofredora e importantíssima, né? Que vou até falar o nome dos professores aqui, ó. Ecologia, professor Milton Marques, né? Do entomologia, professor Genésio. Laboratório de melhoramento é a professora Alessandra e o professor Cantídio. Laboratório de Patologia Florestal, o professor João Basílio, que é a parte que lida com a parte de doenças, né, de doenças florestais. Laboratório de Tecnologia de Sementes, que é o professor Robério, que trabalha com conhecer a semente, né, para produção, seja para produção comercial, seja para recuperação florestal. Laboratório de Usinagem e Produção de Imóveis, que é do professor Américo, de responsabilidade dele, né? Tem o viveiro florestal, a gente tem um viveiro florestal que foi implantado em parceria com o governo do estado de Sergipe, em projetos de recuperação, e também com a iniciativa privada, né? Com a Votorantim, também, que também uma época fomentou aí o viveiro. Então, alguns projetos de recuperação precisou implantar o viveiro para produzir para esses projetos, né? E hoje a gente já o professor Roberto trabalha com projetos, né, para sustentação do viveiro. Laboratório de Análise Qualitativa da Madeira, né, que também é que o professor Américo e a professora Ana Carolina, que é a nossa aquisição, né, mais recente, que é a única docente que fez Enem, viu, gente? E que fez ENAD. Que é ela que a gente até falou de fazer a live sobre redação, né? Vamos fazer. Isso, que aí é a nossa mascote, que, nossa, foi uma inovação, assim, pra gente, foi bom que renovou os ares do curso, né? Então temos aí esses laboratórios que ajudam bastante. A gente ainda não tem um prédio, mas está em vias de ter um prédio específico. Os laboratórios funcionam em vários setores da universidade, mas com muita vontade, com pessoas competentes. Tem um prédio próprio já. Ainda não. Problemas com licitação, já era para ter, mas infelizmente, né, acabou atrasando. Mas se Deus quiser, ano que vem estaremos no prédio cheirando novinho, assim, com todo mundo na mesma área. Que legal. Mas isso não desanima, né? Assim, a gente tem que ir em frente. Estamos nas agrárias, né? Na área de ciências agrárias, né? Sim. Importante falar também que está dentro do leque ali, junto com agronomia, zootecnia, veterinária, pesca, deixa eu ver se estou esquecendo alguém, agrícola, que também tem um curso de engenharia agrícola, né? E o tempo, hein? A gente tem que ver o nosso tempo aqui, hein? Deixa eu ver aqui como estamos. São 8h20, a gente começa às 7h45, né? Demorei. Demorei muito. Eu tenho um tempinho bom. A Carol tá aqui dizendo que temos uma equipe muito boa no DCF. A Camila, que tá com saudades das aulas do professor Robério, projetos maravilhosos. Que bom. Que os professores são muito capacitados e o curso é bem estruturado. Que bom. Saudade dessa professora. Que bom, também tô, Essa viu? Professora a gente tem uma professora também que foi sua aluna, a professora Lisete. Ela é doutora em geografia.
né? Eu não sei se ela foi aluna no mestrado ou no doutorado, mas quando eu divulguei o carro, ela disse, ela foi minha professora. Aí eu disse, que legal. Laura é famosa em Sergipe. Que bom, que bom. E bom assim, né, que não é unanimidade, mas assim, muitos, eu sou querida por muitos, isso eu fico muito feliz. São boas referências. Boas referências, isso que eu acho importante. Também tô com saudade das aulas, viu? Tem dia que eu fico muito triste de estar longe de sala de aula. É a vida da gente, né? É verdade. É verdade. Então, Laura, alguém tem alguma pergunta, gente? A gente pode abrir um pouquinho para as perguntas. Cadê os meus alunos? E também, se o professor Américo estiver por aí, quiser escrever alguma coisa que estou esquecendo, Américo. Professor Américo. Deixa eu até olhar minha cola aqui. Olhe. No bom sentido. A gente vai fazer uma live com outra professora do curso, né, de Engenharia Florestal, Carol, né? Ana Carolina. Isso. A Ana Carolina vai fazer um link com a Nayane, que é a nossa articuladora de redação. Vou até lembrar a Nay, que depois da semana do simulado, a gente já marca essa live para tratar sobre as questões ambientais, né? Como é que a gente pode ampliar o repertório sociocultural dos meninos, porque se vier a cair um tema desse na redação, os nossos meninos já têm um repertório bem legal. Ela tá aqui. Vou amar fazer a live com vocês. Ela tá aí. Tá, a Carol tá aqui. Ela não pede. Então vamos nessa. São muitos projetos bons, né? Camila, fiz biologia, a Camila. Fiz biologia, fui para o mestrado em agroecossistemas, depois fui para engenharia florestal, mas não finalizei. Volta, Camila. Voltar. Camila, você é nossa professora do pré, o nome não é estranho? Ou é minha contemporânea de UFES? Porque como eu sou da educação física, né, aí andava muito com o pessoal da biologia, tinha uma galerinha da florestal. Que bom, legal, que ano? Eu entrei em 2004, eu sou de 2004, então. saí em 2008, 2002. No comecinho da florestal aí, a turminha que estava começando. Sou professora do pré. Que bom. Ela é professora do pré. Legal. É professora do pré. Então, Laura, diga. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, porque são 8h25. Camila tem que retornar e finalizar, não vai se arrepender. Eu também acho, Camila. Eu também acho, tem que voltar sim. Fazer campanha, volta, Camila. Agora, sim, é importante deixar claro que é um curso que envolve muita questão humana, né? Porque às vezes a gente fala, vou fazer engenharia, que eu só quero ver cálculo na minha frente. Aí, se for fazer engenharia florestal, vai ver cálculo, vai ver floresta, assim, a questão ecológica, né? Da biologia. E vai ver a área de humanas também, né? A gente tem extensão também, fomento florestal, a sociologia, mas SAFs, né? Sistemas agroflorestais, que o professor Mário também ministra essa parte, que é muito importante para a realidade de Sergipe, né? O envolvimento da agricultura familiar, principalmente que culturalmente não trabalha muito a questão da lenha, né? E aí a gente vê a engenharia florestal muito importante, a gente quer começar um projeto de extensão em breve, né, Ana Carolina, que naquela região de São Domingos ali, para a gente entender um pouco da questão da coleta de lenha, por exemplo, nas casas de farinha, né, e a gente poder dar uma contribuição tecnológica aí na questão de produção de lenha ou até alternativas ao uso da lenha, né? Que também o engenheiro florestal não trabalha só a floresta em si, mas também alternativas para reduzir a pressão sobre a floresta, né? Então aqui a gente tem algumas matérias-primas aí que dá para virar um material combustível aí para suprir as casas de farinha e reduzir essa pressão sobre áreas nativas, principalmente, né? Ou o custo muito alto de comprar uma lenha de área de cultivo, né? Que às vezes o agricultor não tem essas condições financeiras, né?
Então, essa questão social é muito inerente, assim, à engenharia florestal, né? Recuperar esses projetos de recuperação de nascentes, né? Então, tem que ter parceria com o proprietário da área, né? Então, a gente articular, conversar e sensibilizar o agricultor de que mato não é desperdício, né? E sim, vai produzir água na propriedade, né? A gente também trabalha um pouco essa questão dos serviços ambientais, né? Que a floresta hoje e a água são serviços prestados à sociedade, né? Então, essa visão também da economia, que sai da economia clássica e vai para uma economia ecológica, né? Tem tudo a ver com o engenheiro florestal e a nossa atuação. Que aí é um desafio do século XXI. E para Sergipe, é a realidade de Sergipe. Tá? Sim. Carol está dizendo que é um curso muito multidisciplinar, isso que faz a engenharia florestal ser tão incrível. Ah, que bom. Bruno, Bruno, e a abertura da pós-graduação em Ciências Florestais faz parte dos planos da UFES? Esse boato surgiu na minha época de graduação. Então, Bruno, tá meio difícil. Depende do contexto brasileiro, a gente pensou em especialização, né? Porque os docentes teria que ter uma maior parte envolvida com pós-graduação. Aí, para conseguir criar um curso de pós-graduação, tem que ter a questão da produção científica, tal, que a gente tem um grupo pequeno para poder suprir uma pós-graduação a nível de mestrado. Então, por isso que os professores do departamento estão espalhados em várias pós-graduações, mas não específicas da engenharia florestal, né? Mas tem na Bahia, quem quiser continuar os estudos, né? Vai ter que sair do estado de Sergipe para fazer especificamente na engenharia florestal, tem que fazer em outro estado. A gente está pensando, né, Bruno, em especialização, ou até a gente está falando também em mestrado profissional, né? Mas atualmente, no contexto da CAPES, não está aberto também para a gente, tem que esperar abrir as possibilidades, editais e tudo mais, e a criação de cursos no Brasil hoje não está acontecendo, né, de pós-graduação, nem de graduação. Então a gente está numa fase meio que sustentar agora a graduação, que é importante, né? Isso. E encaminhar os meninos. Isso. A gente parte para o nosso momento final, né? Eu quero agradecer muito. Eu que agradeço. A sua presença. Essa live vai ficar salva no perfil de vocês. Se eu fechar direito YouTube, aqui, sim. Né? Não tem erro. Vai encerrar e você vai salvar. Pronto, tá bom. Você salvar no IGTV. Pronto, aí você salva. E aí, assim que você tiver o link do YouTube, compartilhe comigo que eu vou mandar para os meninos, certo? Tá bom. É uma responsabilidade. Eu acredito que a gente ainda tem tempo, assim, até janeiro, quando estiver mais próximo do Enem, para fazer mais uma, né? Mais uma live, para ficar mais fresquinho sobre essas possibilidades que os meninos têm. Perfeito. Então, aí eu vejo com outro docente também, departamento, né? Para a gente também mostrar outras perspectivas, outras visões, né? Que a gente acaba fala profissional, mas muito da nossa experiência, né? É bom vir alguém de outra área também para falar, né? Sim. Tá, Gisele? Então, nós agradecemos imensamente a oportunidade. Né? Momento muito enriquecedor. Luciana é uma aluna nossa. A live foi ótima, a Carol está dizendo. Então, assim, as portas do pré-universitário estão abertas para a universidade, né? Os nossos meninos serão os meninos de vocês. Então, a gente cuida com muito carinho. E cuidaremos também. A nossa realização, como você falou, é ver o futuro brilhante desses meninos, né? Eu digo sempre que é a educação que salva, é a educação que muda. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Também acredito nisso. Estudar.
E mesmo que estudar. esteja fora de moda, né? A gente não perdesse a moda. Não, Estudar. exatamente. E venham conhecer a UFES, né? Ver o que de fato acontece lá dentro. É muita gente pesquisando, muitos professores dedicados aí à sala de aula, à pesquisa, à extensão, e vocês serão bem-vindos e serão muito bem acolhidos, tá? Isso Estamos mesmo, aguardando Laura. também, tá? Muito obrigada, viu? Eu que Muito agradeço, obrigada. Um viu? beijão. Tá? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, Vou encerrar aqui e tchau. salvar. Encerre. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa Tchau. noite. Obrigada. Encerrar vídeo.